Graça e paz, irmãos, o meu nome é Silas, eu sou ministro de louvor da Livres em Cristo e estou aqui hoje com a minha noiva, Laura, Graça e paz. para nós compartilharmos com vocês um milagre que Deus realizou na nossa vida. E vocês precisam primeiro entender um pouco da nossa história, né, para compreender esse milagre. Nós começamos a namorar bem cedo e aí quando foi no ano de 2019, nós começamos a conversar sobre a questão do casamento e vimos que tinham muitos pontos que para serem resolvidos ainda, muitas coisas que aos nossos olhos pareciam impossíveis de acontecer. E aí nós fizemos um propósito de oração, colocamos cada um desses pontos, né, diante de Deus ali em propósito. E nós estamos com esse propósito até hoje esse propósito nós fazemos ele, às vezes nós mudamos algumas coisas, né? Quando Deus realiza um milagre, nós passamos a agradecer pelo que já aconteceu. E aí, quando vemos algumas dificuldades, algum obstáculo, nós apresentamos a mão de Deus de novo. E o que mais preocupou a gente com relação a esses pontos que nós colocamos no propósito era com relação à nossa casa, né? Porque nós não sabíamos como isso poderia acontecer. E depois de um tempo orando, a nossa fé começou a ficar um pouco abalada, porque não sabíamos como Deus poderia fazer isso, né? Os nossos olhos humanos não viam como que Deus poderia simplesmente nos dar uma casa. E aí ele mostrou o cuidado dele por nós, que o meu avô morava em Barra do Piraí e ele tinha uma casa em Valença. E ele falou pra gente que se a gente quisesse, depois de casados, a gente poderia morar nessa casa. E nós ficamos muito felizes, porque mesmo não sabendo que não era o milagre que Deus tinha para nós, Deus estava mostrando que sim, tem como. Ele pode fazer de onde a gente acha que não tem solução, ele pode fazer um milagre. É verdade. E aí, quando foi no ano de 2020 para o ano de 2021, a gente montou o nosso planejamento. E uma das coisas que nós colocamos lá como alvo foi uma oferta especial, né, todos os meses. E a semente iria ser específica pelo nosso casamento, pela nossa casa. E todas as oportunidades que tínhamos durante o ano de plantar essa semente, nós aproveitávamos, né? Tanto na oferta de Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, sempre com esse pensamento e que nós aprendemos aqui muitas vezes também, né, de plantar a todo tempo, porque nós sabemos qual a semente que vai gerar aquele fruto, né? Isso. E aí, os meus pais chegaram pra gente e falaram que eles iriam financiar uma casa para nós. E aí, nosso coração se encheu de alegria, porque sabíamos que o milagre do Senhor estava chegando. Então, nós cremos nessa palavra e o ano foi passando e quando foi nesse mês, né, durante o ano nós fomos pesquisando sobre casa e tudo mais, depois dos meus pais terem falado isso. E aí nesse mês o pastor liberou uma profecia guiado pelo Espírito Santo de que ainda esse ano milagres iriam acontecer e que Deus estava entregando a chave da casa para algumas pessoas naquele dia. E nós tomamos posse dessa palavra. Nós tomamos posse que a casa seria nossa. E aí, nessa mesma semana em que essa profecia foi liberada, né, foi liberada no domingo, dia 12, e aí quando foi na quinta-feira, dia 16, os pais da Laura decidiram que a gente já iria fechar com esse lugar que nós estávamos pesquisando. Então fechamos o contrato, fechamos tudo e hoje nós temos, para a honra e glória do nome de Deus, nós temos a nossa casa e estamos muito felizes com essa conquista, com esse milagre que Deus realizou na nossa vida, né? A casa está em processo de construção e assim, tudo vai acontecer realmente de uma forma assim, muito melhor do que nós imaginávamos, do que tínhamos planejado. E nós aprendemos muitas coisas com relação a esse milagre que Deus realizou na nossa vida, né? Aprendemos com relação à perseverança em oração, no propósito que nós fazemos até hoje. Nós aprendemos também com relação às ofertas, às sementes que foram lançadas. Nós vimos que realmente Deus, Ele honra cada uma dessas sementes e nós colhemos os frutos, né, disso, temos colhido pela misericórdia de Deus. E nós também aprendemos a importância do planejamento, de colocar no planejamento e de colocar em prática, né, no nosso dia, durante o ano. E nós temos desfrutado disso e esse milagre é para que possa fortalecer a vida de cada um de vocês e para que vocês possam entender também a importância desse planejamento.
E nós também queríamos contar esse testemunho porque muitas vezes negligenciamos o milagre de Deus por acontecer de uma maneira muito fluida. Nós oramos desde 2019 por isso e tudo foi acontecendo no momento que deveria acontecer. Deus fluiu em nossas vidas em relação a esse milagre. Então nós precisamos vigiar para entender que foi algo sobrenatural. Não tinha de onde acontecer esse milagre. Deus providenciou tudo para que acontecesse no tempo certo. Então foi algo de fato que Deus providenciou de forma sobrenatural. Então, para finalizar, lembre-se, não tenha medo. Tenha fé.